nós tivemos em um congresso ano passado em Foz do Iguaçu, e ele me mandou uma mensagem: "Não vai comprar aqueles vinhos do Paraguai não, vou levar um vinho bom para você". E me levou um Jolimon. Aí agora a gente começou o vinho de segunda e claro, eu mando propaganda para todos os meus contatos e ele falou: Vou mandar uns vinhos para vocês tomarem aí". E nos mandou 2 belas 3, na verdade 3 belas garrafas de um Cabernet Sauvignon 2020 da Jolimon. No Instagram você tem acesso às informações sobre os passeios que eles fazem. As uvas deles são plantadas em Canela, lá ao lado de Gramado. A vinícola fica em Canela e tem, como eu falei, visitação e aquela coisa toda bacana. Vale muito a pena conhecer o trabalho deles. E hoje a gente vai conhecer esse vinho que o Edmilson tá sofrendo ali para tirar, que a segunda rolha já quebrou, pelo que eu percebi. É, Acontece, né? O que eu já quebrei de rolha, gente, assim, não de ir tem abrindo jeito, e não tem jeito. a rolha quebra no Olha, meio, e quebra, mas o aí. importante é você ter Paciência. paciência. Paciente, é isso Deixar de apreciar aí. esse vinho é Mas que não faz. vamos Sempre tive a deixar. sensação que eles fazem a deixa se rolha cortar, primeiro e cara. depois fazem a garrafa. Não sei por quê. Mas Enquanto o Edmilson está nos servindo, nós vamos avaliar, analisar e ver se esse vinho realmente é tão maravilhoso quanto me disseram que ele é. O presenteador dele foi o Luiz Gustavo Sonda, doutor Luiz Gustavo Sonda, lá de Gramado. O Emerson, antes de mais nada, Hum, como a gente sempre fala um pouquinho, né, de algumas qualidades, independente do vinho, né, vamos falar um pouquinho sobre a uva desse vinho, que é a Cabernet Cabernet Sauvignon. Sauvignon. Cabernet Sauvignon ela é conhecida como rainha das uvas brancas, das uvas tintas, perdão. Por que que ela é a rainha das uvas tintas? Porque é uma das uvas mais adaptáveis que existe para se fazer vinho. Já me falaram que chegou num restaurante, não sabe o que pedir, pede um Cabernet, que é a coringa dos Possivelmente. vinhos. Na verdade, É. ou é a Cabernet ou o Syrah, né, que são as coringas, né? Você não quer errar, pede uma das duas, né? Dá presente também, né? Também, É. também é a mesma coisa. Eh, essa uva, ela é originária da região de Bordeaux, da França, e ela é uma filha natural de outras 2 uvas, da Cabernet Franc junto com a Sauvignon Blanc. Não sei se a gente já falou isso aqui, mas a Não foi um enxerto, então, foi natural. não, natural. Então Que a massa. uva selvagem, vamos chamar assim, na natureza, ela tem uma característica de ser uma uva macho e fêmea, tá certo? Então a uva macho e fêmea, ela precisa de ser polinizada para dar frutos. Uhum. Porém, depois que o homem começa a domesticar a planta, ela se vira hermafrodita. Então aí ela domesticada, ela começa só a se reproduzir ela mesma. Naturalmente. É, igualzinho, por exemplo, o caso do mamão, que a gente conhece mais, né? Uhum. Eh, mas enquanto na natureza ainda selvagem, então, houve uma polinização de um macho, Cabernet Franc, uma fêmea, Sauvignon Blanc, por Olha que exemplo, né. bacana. É. Loucura. Então assim nasceu a Cabernet Sauvignon. Mas a identificação da Cabernet Sauvignon como filha dessas outras 2 uvas só ocorreu em 1997, Caramba! quando um geneticista fez a análise e comprovou então essas 2 origens. Registro sobre a uva com o nome Cabernet Sauvignon, ela aconteceu na França por volta só de 1850, apesar dela ter anteriormente, Uhum. tá. Se a gente se lembrar um pouquinho, aqueles que são mais antigos no mundo do vinho vão se lembrar que antigamente a gente só tinha o vinho da uva Cabernet, não se falava Cabernet Sauvignon ou Cabernet Franc. Depois é que acabou se tendo essa Essa diferenciação aí, ramificação. né. Até hoje já vi alguns rótulos escritos só Cabernet. Eu vi algum tempo atrás e não faz muito tempo isso. É. Uma outra característica interessante dela é que apesar dela ser facilmente adaptável em qualquer lugar, ela também não é muito fácil de se cuidar dela. E o momento de maturação dela tem que se tomar muito cuidado, porque se ela for colhida ainda antes da maturação, ela pode apresentar alguns defeitos. Ela tem um composto muito forte, principalmente nas cascas, de pirazina. Pirazina é aquilo que é encontrado no pimentão. Então, aquele paladar de pimentão verde que às vezes você percebe no Cabernet Sauvignon e também no Carminere, não é uma qualidade, é um defeito. É uva colhida antes do momento da maturação, certo? É a pirazina, depois de já, vamos dizer assim, amadurecida, ela vai levar ao paladar de pimenta.
Então você pode ver que alguns Cabernet Sauvignon você Tem uma percebe uma picânciazinha de picânciazinha. pimenta lá, né? A pirazina que está presente, tá? Mas então só essas características aí que eu estou colocando para vocês já, para a gente identificar, né? Uhum. Dependente do terroir, o Cabernet Sauvignon vai apresentar uma característica muito de fruta ou vermelha ou fruta negra. Essas são as principais características dela, independente do terroir. Em climas mais quentes, essa característica de fruta vermelha vai ser muito mais presente e também, devido ao calor, vai ter uma concentração maior de álcool. Então vão ser vinhos mais Gera alcoólicos mais açúcar, e que vai gerar também mais álcool. vai ter os taninos mais macios, tá certo? Hum. Numa região mais fria, vai ter um corpo menos denso e vai ter uma característica de frutas vermelhas mais presentes. Então, quando eu pego, por exemplo, um Cabernet Sauvignon do Chile, como eu tenho lá uma temperatura mais fria, ela vai tentar a apresentação dessas frutas vermelhas com mais qualidade. Uhum. Já pego de outra região, já vou perceber que não. Já é mais uma fruta negra, já tem uma característica mais Mais densa, mais mais densa, né? pesada. Mais pesada, exatamente. Olha que legal. Ó, a cor já de vermelho rubi bem marcante, né? Da uva Cabernet Sauvignon, né? A gente pode ver Uhum. aqui, né? Essa questão do brilhante, né? Fácil a gente perceber, né? Do rubi brilhante, né? O anel aquoso desse vinho tá excelente, ou seja, o vinho tá pronto para ser bebido, né? Gente, anel aquoso, como eu já falei outras vezes, né? Aquela parte branca que está lá ao redor do vinho. Quanto maior aquela parte branca, mais significa que o vinho está pronto. Em termos de álcool, a gente dá uma pequena giradinha aqui para ver as lágrimas, né? A gente vai ver que a quantidade de álcool ela é mais ou menos, né? Deve ser uns 13 graus. Não deve ter muito mais que isso, não. Vamos dar uma olhadinha no rótulo que eu não olhei ainda. Eu também não. Deixa eu olhar. 12,7%. É 12,7, olha aí. 12,7. E também você percebe, né, que não é só o rubi, né? Ela tem uma áurea violácea, né, de violeta também ao redor, né? Exato. Então essa é a característica do Cabernet Sauvignon. Em termos de olfato, vamos tentar ver agora se a gente percebe alguma coisa. Eu não vou falar nada, quero que vocês percebam hoje. E eu vou perceber cheiro de vinho, só que meu olfato é zero. Ô Emerson, e aí, o que você achou do vinho, Emerson? Conta para nós aí. Eu já fiz aqui as minhas análises sensoriais, aqui vou deixar para os outros aqui hoje. Você é bem melhor que qualquer um de nós nisso. Olha, eu vou dizer que eu achei saboroso. Eu gostei do sabor dele, não tenho nada para reclamar. Eu até fiquei surpreso. Eu até não esperava tanto dele. Por ser um vinho jovem, de entrada, de uma região. É 2020, uma região que não tem essa cultura que toda. não tem essa cultura toda. Gente, a Serra Gaúcha é uma coisa. A região de Gramado e Canela é outra. É outra. Então, tem essa vinícola lá. Em termos que a gente mais observa é o seguinte: é a questão de acabamento do vinho. Então você percebe que é um vinho bem acabado. Né? O que é um vinho bem acabado? Você consegue interpretar bem o início, meio, fim do vinho. Ok? Então, em termos de olfatos, ele não é um vinho que tenha passado por processo de amadurecimento, é óbvio, né? Deve ter, no máximo, ter um processo de envelhecimento em garrafa, em cave. Dá para sentir que ele deu uma evoluídazinha, né? Ele tem um aspecto de um olfato muito presente de frutas vermelhas, lembrando assim um pouco, talvez, de framboesa. Eu tentei perceber melhor, mas eu acho que o mais perto que chegou para mim foi framboesa. Já no paladar, ele já me remeteu a uma cereja, principalmente no meio de boca. E o final dele é um final mais prolongado, né? Você sente o vinho por mais tempo na garganta. Taninos, os taninos dele estão bacanas, né? O tanino não está pegando, então Bem um tanino equilibrado. bem macio, né? Equilibrado. Então, a acidez dele também bacaninha. Acho bem suave. Logo no início eu senti um certozinho amargor no início, depois esse amargor já sumiu. Não percebo mais ele no segundo gole. Tá? Então pode ter sido até o meu paladar que não estava ainda uma leitura bacana, agora já não sinto mais o amargor.